Oi, eu sou a Graziella e esse é o Valente Cast. Quando a gente pensa em tecnologia, vem à cabeça imagens de homens brancos em grandes empresas do Vale do Silício, engravatados, mas a verdade é que as mulheres sempre estiveram aqui, só que invisibilizadas. Hoje a gente vai receber a Laís Hara, que é fundadora do Developer Girls, desenvolvedora web, graduada em sistemas pela internet da IFMS e pós-graduada em engenharia de software pela PUC Minas. Esse episódio é para você que já se sentiu fora do lugar, que já duvidou se tinha espaço no ambiente dominado por homens e também para quem acredita que transformar o mundo passa por necessariamente transformar a forma como a tecnologia é feita. Laís, muito obrigada por ter topado fazer esse episódio comigo, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Gente, a Laís vem de Campo Grande, então a menina tá voando longe, né? Bom, antes de falar do Developer Girls em si, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre a sua trajetória e, assim, como foi seu primeiro contato com esse mundo da tecnologia que te trouxe até aqui? Então, eu não sabia o que era programação, tecnologia, nem sabia que existia isso, porque eu sou lá do interior do Mato Grosso do Sul, só o mato, né? A gente não conhece esse tipo de coisa. Mas aí eu entrei no Instituto Federal. Aí ali eu fiz técnico em informática, porque, como era do interior, só tinha um ônibus que ia pro Instituto Federal, que era em outra cidade do interior também. Mas aí só tinha esse ônibus à tarde, e o único curso que tinha à tarde era técnico em informática. Então, por acaso, assim, e porque minha mãe insistiu muito no curso, né, ali do instituto, porque era um ensino melhor, né, de mais qualidade, que a gente tinha ali na cidade. Então eu fui. Foi meio que você vai, tá bom, só aceito. E aí conheci a programação ali, eu participei de muitos projetos dentro do instituto, acho que eu fiz de tudo, desde, sei lá, eu fiz a robótica, eu fiz coral, fiz tudo que tinha. De aproveitar, né? Lógico, eu já me matava de estudar ali. E aí, acabei aproveitando isso para fazer a graduação também. Então, fiz sistemas pela internet também no Instituto Federal. Porque não paga, então consegui terminar ali minha faculdade tranquilamente, né? E aí, foi por acaso, assim mesmo. Então, só caí de paraquedas ali. E é isso, conheci e tô aí na área. Não é algo que eu almejava, assim, nossa, quero continuar nisso, quero fazer isso. Nunca nem vi isso, nem sabia que existia. Mas é algo que eu me vejo agora, daqui pra frente, e eu espero que outras mulheres também, né? Estamos lutando aí pra isso. Foi assim, por acaso mesmo, o contato. Então você não é de Campo Grande, você é de uma cidade menor ainda? Menor ainda. Como que chama? Miranda. Tem quantos habitantes? Não sei de cabeça. Dá pra dar uma pesquisadinha, pode? Claro, fica à vontade. Mas eu tô muito curiosa pra saber se as pessoas da sua cidade entendem o que você faz. Não, provavelmente não. Porque é muito distinto, né? Eu entrei nesse mundo de entender o que era o desenvolvimento há muito pouco tempo. Depois que eu comecei a namorar um desenvolvedor. Até então, juro por Deus, assim, meu namorado desenvolve aplicativo de celular. Eu achava que no máximo que você fazia era, tipo, desenhar no Canva a tela. E daí é só subir e gerar os links clicáveis. Quando eu fui entender que não era isso, eu falei assim, nossa, eu não acredito, que vergonha. E ainda tem um leque dentro da tecnologia. Você tem a área mobile, que é totalmente diferente. Tem iOS, tem Android, tem Flutter, que é pros dois. Aí tem a parte web, que é onde eu atuo, que aí tem muitas tecnologias diferentes, de back-end, de front-end. Então tem o front-end é a tela, o back-end é por trás. Tem a parte de banco de dados, tem tudo o esquema ali. E a infra ainda. Como que você vai pôr isso no ar, disponibilizar? E tem a galera que também faz, que planeja como é que vai ser feito, né? Porque não é que você, se você vai desenvolver, se não é que você vai desenhar como vai ser a tela, né? Tem uma pessoa específica que desenha as telas também, né? Tem a pessoa ali da parte de design que vai pensar da melhor forma ali para atender o que é necessário, né? Onde que o cliente vai achar melhor, onde as pessoas vão clicar melhor aqui, vão se interessar mais, qual cor a gente usa, tem tudo isso também por trás, né? Eu me sinto muito tonta quando eu penso isso, assim, que na minha cabeça era literalmente uma telinha de Canva com links clicáveis, mas enfim. Mas eu imagino mesmo, né, porque não é uma profissão ainda que, por mais que a gente use muito, não é uma profissão que as pessoas têm domínio do que faz, do que como se estrutura, até o próprio nome, né, de desenvolvedor ainda, se fala, o que essa pessoa desenvolve, né? Antes era muito informática, né? Informática, agora a informática morreu, né? Tecnologia, aí é programador, aí é desenvolvedor, então tem várias linhas ali. Dei uma olhadinha, Miranda tem 25 mil habitantes. Eu sou de Bragança Paulista, né? Acho que agora tem 130 mil, então eu me sinto da cidade grande perto de vocês.
Mas muito interessante, né? Como a sua trajetória, ela começa meio que por acaso na tecnologia. Mas você, antes de começar, você se interessava? Você era a galera do Tumblr, não sei nem se é dessa época, Tumblr, né? Do flogão, essas coisas, assim? Você já se interessava? Não olhava muito, porque ainda era meio distante. O que eu via na internet era só vídeo no YouTube lá mesmo, de maquiagem ou de coisas, sei lá, cocielo. Totalmente oposto, assim. Era totalmente diferente os conteúdos, mas era só nessa linha. Eu não ia atrás ali de saber mais sobre aquilo. Jogava alguns joguinhos, mas nada também era lá na infância. Não tinha muito contato ali com a tecnologia mesmo. Entendi. Era só por cima. E teve algum momento que você falou, ok, é isso, eu quero programar? Foi uma decisão mais de pensar no meu futuro mesmo. Então eu já tinha feito técnico de informática, já estava ali naquele caminho, já via as possibilidades da tecnologia. Então ali você já conhece que existem muitas áreas, muitas formas de você atuar nesse mercado. E aí eu fui no que era mais confortável. Se fosse para seguir os sonhos ali da Laís em criança, seria ser médica veterinária, totalmente oposto. Bem diferente. Mas aí eu vi que é um caminho mais do futuro, assim, eu teria oportunidades melhores, e aí eu segui por esse caminho. E vi que é interessante, tem muita coisa pra explorar, assim, e fui. Não, é muito legal, porque eu acho também que, infelizmente, uma das partes doloridas de virar adulta é a gente entender que às vezes nosso sonho não é compatível com a realidade, né? O que é tenebroso, dói muito, mas acho que é necessário também pra gente ter um pouco mais de razoabilidade. Não tô falando que as pessoas não podem seguir seus sonhos, pelo amor de Deus, e nem que a gente não pode transicionar de carreira, mas eu sou, assim, eu venho de uma família pobre, então, assim, pra gente sempre teve que ter a perspectiva do pé no chão. Então, assim, imagina, inclusive meu pai é veterinário, tá? Mas imagina, tipo, não tem... eu quero ser cantora. Beleza, mas o que você vai fazer da vida que vai te proporcionar, construir no mercado, uma estabilidade, uma condição de ter uma vida confortável pra você poder paralelamente perseguir seu sonho, né? Sim, sempre foi assim pra mim também, paralelo. Aqui é o direcionamento que você consegue, sei lá, se manter mais fácil. Então vai por aqui e depois você vai fazendo aos poucos as outras coisas que você quer. Exato, perfeito. Então enquanto eu tava na faculdade, fiz maquiagem, fiz sobrancelha das pessoas pra me ajudar a manter. Então você vai ali trabalhando em conjunto e colocando seus sonhos ali de pouquinho em pouquinho. Exato. Certo. E a gente não precisa viver uma única coisa, né? Eu vejo assim, gente, é que é um pensamento muito de gerações anteriores, né? De você fazer uma coisa quando você tem seus 17, 18 anos e continuar fazendo pro resto da vida. Acho que a gente tem uma flexibilidade geracional de mudar de carreira muito maior, né? Do que nossos pais tinham, por exemplo. Então, assim, eu sou advogada hoje, mas eu não sei se eu vou ser advogada daqui a 20, 30 anos, né? Pode ser que eu me encontre em coisas completamente diferentes. Inclusive, advogados têm alto índice de troca de carreira, né? De mudança de carreira, o que eu acho bem sintomático, né? É bem estressante, né? Acho que todas as áreas são, mas essa parte de transição de carreira mesmo está sendo bem discutida agora, inclusive na tecnologia. Porque tem muita gente que está conhecendo agora que existem essas possibilidades, principalmente mulheres. Então, recente eu vi um relato até de uma mulher, acho que ela tem mais de 50 anos e fez a transição para ser desenvolvedora back-end júnior numa grande empresa. E ela contou lá no LinkedIn, tem muitas reações, porque é algo novo e é algo que está sendo falado muito agora. Já tem até algumas vagas para pessoas ali, dependendo da idade e tudo mais. Então, é algo que já está sendo muito discutido e a gente tenta trazer bastante evento nisso, para mostrar essas áreas, para mostrar que existe essa possibilidade, porque é tudo... Até gente, né? Eu tenho 25 anos, mas eu fico, meu Deus, estou atrasada, estou fazendo tudo errado. O que eu vou fazer? Aquela coisa de preciso fazer tal coisa. O imediatismo geracional. Então, é só pra ter mais calma, que dá tudo certo, né? Tem o tempo de cada coisa. Sim. Acho que até muito bom uma pessoa... sei lá, com 50 anos, que já passou por várias profissões, ou, né, chega numa área dessa, ela tem muito mais contexto, ela sabe comunicar muito bem, então, assim, é muito bom, né? Não, excelente. E assim, nem dentro desse cenário que você está colocando pra gente, existe alguma formação técnica que a pessoa precisa ter para ser desenvolvedor, ou não é necessário? No mercado, não tem essa cobrança, então, se você não tem uma faculdade ou coisa assim, não tem, você precisa saber fazer código, basicamente. Então tem cursos curtos, assim mesmo, na internet. Só que com o tempo,
vai ter uma cobrança ali dos princípios básicos mais fortes, assim. Então, eu acho que é interessante você fazer uma faculdade ainda assim na área, mas caso você não tenha tempo, um curso ali já vai te ajudar e você pode ir fazendo paralelo ali, praticando mesmo, isso que dá a total diferença. Inclusive, esses projetos que você pratica tem que estar lá exposto para você mostrar nas entrevistas, que isso já provavelmente vai te dar uns pontinhos a mais. Legal. E me conta, da onde que surgiu o Developer Girls, assim, nesse contexto todo da sua entrada no mundo da tecnologia? Surgiu lá no ensino médio mesmo, lá no Instituto Federal. Foi o meu TCC, uma pesquisa sobre mulheres em tecnologia no geral, assim. E a gente criou esse nome até porque era mulheres desenvolvedoras, né? Então, Developer Girls, meninas ali no caso ainda, né? Mas foi só para divulgar a história das mulheres em tecnologia. Então, o meu TCC em 2018 foi isso. Foi um site que eu contava a historinha de várias mulheres e contava o porquê desse afastamento da tecnologia, porquê que elas não estão tão presentes. Mas isso surgiu a gente olhando ali ao nosso redor mesmo, que a gente não tinha professoras mulheres, eram pouquíssimas. E aí, numa turma de, sei lá, 30 e poucos alunos, 3 meninos, então você começa a observar ao redor mesmo, e aí surgiu a ideia da pesquisa. A gente criou as redes sociais do projeto e continuou até hoje. E hoje em dia, o que virou esse projeto? Hoje é uma startup, então a gente abriu o CNPJ no final do ano passado e agora a gente está começando a estruturar ali os serviços, né, alguns serviços, então tem a parte de ajudar empreendedores mesmo ali com algumas ferramentas de tecnologia e a gente está tentando criar produtos que ajudem pessoas nesse mercado de tecnologia, né, porque é difícil, é complicado, então tudo que a gente tem de bagagem de evento, de conversa com outras profissionais, né, com os outros profissionais que a gente está sempre em evento, a gente tenta usar para criar os nossos produtos, assim. Sem contar que é um grande exemplo para meninas que estão querendo começar nessa área, né? Porque ver gente no mercado consolidado é o que dá coragem para muita gente correr atrás do próprio sonho, né? Sim, eu sigo algumas mulheres já que são inspiração, né? Tem várias. Todas as que a gente faz evento, assim, inclusive a gente estava conversando sobre isso, até que o nosso leque é muito alto ali de mulheres, que a gente chama umas mulheres muito legais, assim, muito importantes ali. Recente a gente fez com a Priscila Caime, que é QA, né, Tech Lead agora, então... Traduz pra mim, eu não faço a menor ideia do que é isso. QA, ela vai tratar de... Como que eu vou explicar isso de uma forma mais simples? Ela vai garantir a qualidade ali daquele software, do sistema, do que for. E aí tem toda uma área nisso também, que é outro que a gente nem tinha comentado, né? Nossa, e é muito grande, né? Sim, muita coisa. E aí ela se tornou Tech Lead recente, ela contou a trajetória dela, foi muito legal. Então, a Roberta Coverde, que tá na Google, que ela era desenvolvedora back-end, virou líder também, foi escalando a carreira, né? Então, são inspirações você acompanhar essas mulheres, eu sigo pra me ajudar também. E é muito estranho quando... chega alguma menina que tá na faculdade ou coisa assim, fala pra gente que vocês me inspiram, né? Aí dá até um sentimento, é muito bom, mas é meio, meu Deus, né? Que responsa, dá um medo. Nossa. Mas estamos tentando e mostrar que tá tudo bem, cada um no seu tempo. Até porque eu acho que, no final das contas, a gente não faz essas coisas, eu vejo nós mulheres, né, enfim, eu trabalho com gênero e sexualidade, muitas caloras, muitas meninas que estudaram na mesma faculdade que eu, às vezes falam, ai, cara, que legal, acho muito incrível o que você faz, e eu fico, gente, eu só tô tentando sobreviver no mercado, né, eu não tô fazendo nada pra ser exemplo pra ninguém, eu só quero, literalmente, ocupar um espaço no mercado, que muitas outras mulheres sofreram para que eu conseguisse chegar, né? E é a mesma coisa com vocês. A gente não tá pensando estrategicamente, meu Deus, quero ser um grande exemplo. O exemplo vem da prática, né? De onde você tá, como você chegou até ali, quem você trouxe junto com você, porque eu vejo que quando a gente fala sobre iniciativas femininas, isso é uma coisa que conta muito, né? A gente não pensa... falando, obviamente, de uma perspectiva de gente que tem um letramento de gênero, que tá ali entendendo que a gente não pode competir entre si, mas a gente quer puxar as outras junto com a gente, né? Que a gente quer trazer junto. Até que você fundou o projeto com uma amiga e hoje em dia você tem 3 sócias que são completamente diferentes das amigas do começo, né? Que totalmente diferentes. 3 mulheres que você falou, vamos juntas, vamos pegar na mãozinha uma da outra e vamos fazer acontecer, né? Sim, inclusive cada uma num lugar, né? A Gisele, ela manja muito de design, ela quer fugir do design, mas ela manja muito. Aí não tem jeito. Mas ela quer seguir a área de QA, que a gente comentou agorinha. Ela tá no Ceará e a gente tem 2 lá no Mato Grosso do Sul ainda, que é a Júlia e a Emily.
A Emily é desenvolvedora Salesforce, é totalmente diferente, é outra coisa já. É muita sigla, meu Deus. E a Júlia tá na área do marketing. Então, o legal é que a gente tem várias mulheres de áreas diferentes no projeto. Então, a gente consegue ter várias opiniões diferentes, construir isso de uma forma legal. E, assim, gostei muito dessa equipe. Deu muito certo. Ao mesmo tempo que a gente conversa sobre coisas sérias, a gente tem um grupo no WhatsApp que é o importante, que é só coisas sérias. E aí, no outro, a gente tá mandando foto dos gatos. E, ai, olha que bonitinho. Então, dá muito certo. A energia bate... assim, certinho, combinou a equipe, sabe? Não, isso é muito importante pra fazer o negócio acontecer, né? Porque a sinergia da equipe, né? Não pode ter personalidades conflitantes, ou se há personalidades conflitantes, a gente tem que saber gerenciar, né? Sim. Isso tem que partir das pessoas, não tem necessariamente não tem como a gente ter um líder pra fazer isso, né? Às vezes é na sinergia do dia a dia. Mas como vocês se conheceram? Da onde que surgiu essa parceria? A Júlia eu conheci no meu primeiro emprego, que foi através do projeto, inclusive. Foi uma software house lá de Campo Grande. E aí a gente trabalhava nessa mesma empresa. Eu morei junto com ela, inclusive. Num rolê, a gente... ela queria mudar da casa da mãe dela e eu tava querendo outra pessoa pra morar comigo, pra ajudar nas contas. Aí no rolê lá, tomando umas já, a gente simplesmente só... Vamos morar junta? Vamos. Deu certo, moramos juntas um tempo. E aí bateu, né? Deu certo. Ela tá comigo desde 2023, 22, nunca lembro. A Gisele, a gente fez um formulário de inscrição para pessoas voluntárias e deu certo. Simplesmente tinha a inscrição dela lá, a gente fez uma mini entrevista, fez todos os processos e bateu, sabe? E tá aí com a gente também até hoje. É muito legal que eu acho que eu já encontrei ela mais vezes que minhas amigas do mesmo lugar, sabe? E ela lá do Ceará. Mas é muito legal, a gente já viajou junta. A Emily ajudou no evento específico do ano passado e aí a gente não largou ela mais. Então, ela veio ajudar no evento e falou, não vai sair mais não, vai ficar aqui. Amém. E deu certo. E desde que vocês começaram com, não vou dizer só com o projeto, né, mas acho que com a sua inserção dentro do mundo dos desenvolvedores, quais foram as maiores barreiras, assim, que você sentiu em relação a ser um mercado dominado por homens, assim? Acho que a principal dificuldade quando você entra numa empresa provavelmente você vai ser a única mulher ou uma das pouquíssimas, assim. E aí é engraçado até que... É engraçado não, né? Normalmente a gente se une. Então é automático, porque já tem pouca, né? Então a gente se une porque tem a única pessoa ali que você consegue trocar de uma forma igual, se você se vê, né? E até na última empresa que eu trabalhei... na última empresa que eu trabalhei tinha mulher. No desenvolvimento não tinha mulher, em outras áreas tinha. Então eu ficava meio até sozinha, assim, foi diferente. Na outra empresa já tinha uma desenvolvedora, já conhecia. Eu entrei na empresa com uma desenvolvedora me orientando. Fez total diferença. Eu me senti muito mais abraçada, bem-vinda, bem-vinda. Acolheu, deu tudo certo. E acho que essa já começa aí. Você entrou numa empresa, é bem difícil ter alguma mulher para te acolher. E você vai chegar numa daily, que é uma reunião de todos os dias, assim, que a gente tem. Rapidinha, que vai ter só homem falando. Então é difícil você se posicionar, você ter essa coragem, né? Mas com o tempo dá certo e depende do ambiente da empresa, né? Às vezes a empresa ajuda para isso e às vezes não. Então, tem essa dificuldade ali já quando entra no mercado. Além disso, ainda tem a faculdade, né? Que agora tem mais mulheres, mas mesmo assim ainda o número é muito diferente, né? De homens e mulheres. E as mulheres entram por acaso, como eu, ou por alguém apresentar alguma coisa, e os homens não, eles já entram querendo aquilo. Então é muito diferente. Você vai ter muito mais dificuldade do que aquela outra pessoa. E é bem difícil as outras pessoas entenderem isso. Então é difícil. Até porque ainda existe muito disseminado na sociedade que mulher não é de exatas, né? Sim. Que a gente não tem capacidade de raciocinar e, enfim, né, ir pra profissões de exatas. Eu tenho uma prima, por exemplo, ela fez poli, eu acho que uns 15, pouco mais de 15 anos atrás. E na poli as turmas são gigantescas, né? Na engenharia, eu acho que são de 80 ou 90 pessoas. Tinha 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 meninas junto com ela. E o resto é do homem. Assim, né? E a gente não tá falando de um passado tão distante, a gente tá falando de um passado bem recente, né? Não é 1900 bolinhas, é 2000 e tanto, né? 2010, 2015. E você acha que isso ainda se reflete na cabeça dos... Não vou dizer do RH, né? Das empresas, mas talvez dos heads, assim, dos donos?
Ai, acredito que sim. Ainda tem muita empresa que tem um pensamento muito arcaico, né? Assim, bem complicado. Mas por isso que é importante você olhar bem essa empresa que você está se candidatando, por exemplo, que você está... Às vezes é melhor não entrar e procurar outra que você consiga se desenvolver melhor ali do que passar por esse tipo de coisa, assim. Mas hoje é mais tranquilo, mas ainda mais com as vagas afirmativas, né? Tem muita empresa fazendo esses processos só para mulheres, isso ajuda bastante. Inclusive, as mulheres, elas não se candidatam quando elas não atendem todos os requisitos de uma vaga. E homens sim, né? Homens de 20% a 30%, se não me engano, nas pesquisas, eles já se candidatam. As mulheres não, elas têm que atender 100%. Então isso é uma coisa também que a gente tenta quebrar, né? Mostrar que não precisa atender tudo, que você pode se desenvolver. Mas é uma das coisas que afasta também a mulher daquela área, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com síndrome da impostora, né? Que é uma síndrome inclusive, que a gente trata no feminino porque ela tá muito mais relacionada a mulheres do que a homens. E que se aplica não só nas nossas vidas pessoais, mas principalmente dentro do mercado de trabalho. Da gente sentir que a gente não tá preparada o suficiente para tal cargo, para tal experiência profissional. Na medida em que um homem com uma qualificação menor não só se sente tão qualificado quanto, como se sente mais qualificado do que pessoas que têm maior qualificação do que ele, né? Sim. E você falou das dailies dos homens falando, pra mim é exatamente isso. A gente pensa, o fluxo de raciocínio que a gente faz antes de emitir uma opinião é de pensar, repensar, ver se vai acrescentar, ver se faz sentido, ver se tem espaço e abertura pra falar, pra daí falar, sendo que os caras, qualquer, assim, abobrinha, eles se sentem completamente à vontade, né? E daí fica aquela daily que tem... Ai, gente, cada colocação completamente esdrúxula e descabida, né? Mas você fica sorrindo e acenando, porque eles têm coragem e a gente não, né? Sim. É um dos pontos delicados ali de comunicação. Também essa insegurança nossa, né? Muito complicado, porque igual você falou, a gente foi criada para outros lados. Então a gente sempre deram uma boneca pra gente cuidar, a cozinha, aqueles brinquedos de cozinha, né? Então sempre é cuidar, sempre é cuidar das pessoas, cuidar da casa, cuidar ali do seu ambiente. Não pensar de uma forma mais lógica, né? Mais racional, sempre nesse lado. Então isso provavelmente não, contribui bastante na formação ali do nosso pensamento, de como a gente se vê mesmo, né? Então, acho que isso atrapalha bastante e é importante você fornecer ali, né, brinquedos diferentes para as meninas desenvolverem também o outro lado. Provavelmente eu vou ser a doida lá, né? Ai, toma quebra-cabeça, Lego, robô, pra minha filha desenvolver bastante, se eu tiver uma filha. É porque a gente baseia muito habilidades, né, enfim, gênero em habilidades, né, então acaba fazendo uma caixinha de mulheres fazem isso, homens fazem aquilo, que é muito prejudicial, né, inclusive alguns episódios atrás a gente falou com uma psicóloga e com um psiquiatra sobre uma coisa que chama variabilidade de gênero, que é muito comum em crianças, que é simplesmente aquela criança não se ateia ao gênero biológico dela, então ela vai querer brincar, é uma menina que vai querer brincar de carrinho, e gente, é um brinquedo, sabe, não tem, nossa, uma grande questão. Mas a gente ainda se atém muito a isso, até inclusive em cor, né? Então, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, que eu acho uma grande bobagem. Mas quando a gente fala sobre empresas também, acho muito importante deixar isso claro, né? Enfim, pra quem tá ouvindo a gente, que não adianta ter abertura de vaga afirmativa e isso não estar representado dentro das suas políticas internas. Que é isso, você vai colocar, cota de pessoas pretas, cotas de mulheres, tá, mas você vai conseguir acolher esses profissionais? Você vai conseguir tratá-los bem? Então, uma coisa muito comum em empresas de tecnologia que são dominadas por homens é que eles não entendem o que é uma política de mulheres em situação de maternidade. Muitas empresas não têm sala de amamentação, que é obrigatório por lei, né? Então, para mulheres que são lactantes, que elas precisam fazer ali a tirada de leite. E daí a empresa, assim, óbvio que você não vai querer, você não vai reter o profissional, né? Porque o profissional que é bom, que entende que aquele lugar não é saudável para ele, vai embora, né? Porque quem quer ficar num ambiente que só te acolhe pro forma, né? Pra ter número, mas não faz de fato um espaço de acolhida, canal de denúncia por assédio moral, que é muito importante, assédio sexual. Então, assim, não adianta só
ter vaga afirmativa, mas não ter política afirmativa dentro da empresa, né? Acho que o principal é ter isso já na cultura da empresa. Então, os outros funcionários ali, todo mundo já pensar nisso de uma forma diferente. Saber o porquê daquela vaga afirmativa, por que as coisas estão acontecendo, por que tem ação para mulheres. Então, é necessário esse incentivo. É preciso mesmo, assim. Você precisa olhar com mais atenção ali. Aquela pessoa já enfrentou coisas muito diferentes para estar ali do seu lado. Então, acho que isso já tem que estar na cultura. Tem muitas empresas com as culturas bem legais, assim, que realmente, que eu vejo que realmente acolhe ali todas as pessoas, né? Todos os gêneros, enfim, cor. E é muito importante ter esse acolhimento, e principalmente dos colegas de trabalho. Então, não adianta você entrar por uma vaga, né, específica, mas o seu colega não ajudar em nada, você vai se sentir mal e vai sair. Seu colega não te vê como igual, não te tratar com respeito, não ter um treinamento sobre inclusão dentro do ambiente do trabalho. Assim, realmente eu acho que isso me pega muito, justamente porque depende de uma visão de liderança da empresa também, Sim. né? Porque quem vai disseminar a cultura, óbvio que quem faz a cultura no dia a dia são os trabalhadores, né? Enfim, os colaboradores da empresa. Mas quem vai pensar nas culturas tem que ser o líder. Ele tem que pensar estrategicamente sobre qual empresa ele quer ter, como que ele quer que essa empresa seja vista no mercado, como que ele quer que os trabalhadores da empresa abracem a cultura. Então, assim, se você não pensa estrategicamente, se você não tem cabeça de líder e entende que o mercado de trabalho, incluindo mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, ele fica não só um mercado mais diverso, mas também mais acolhedor e, consequentemente, as pessoas têm mais possibilidade de entrega, né? Sim, isso se reflete em números. A diversidade é super importante, você tem várias visões. Exatamente. Eu fui dar uma palestra esses dias sobre LGBTs no mercado de trabalho para uma investidora e um dado legal que eu trouxe que, assim, me bateu muito forte foi que quando a gente tá no mercado de trabalho e a gente tem ali um trabalhador que é uma pessoa LGBTQIAPN+, e ele tá dentro do armário, ele não pode se assumir ali no meio de trabalho, ele não só não vai conseguir fazer relações, construir relações, porque ele vai ter muito medo de soltar alguma coisa sobre a vida pessoal dele e para os outros colaboradores, mas também isso vai se refletir na entrega dele, né? Porque ele vai estar num estresse constante de performar a heteronormatividade, então falar de um jeito específico, não gestualizar, não vestir roupas que ele usaria no contexto social dele. Então, assim, as entregas caem porque você tá, durante aquelas 8 horas por dia que você tá no seu trabalho, você tá performando, você tá concentrado em ser uma outra pessoa e não em ser você. E isso, quem perde é o empregador, né? Porque se ele não cria um ambiente que essa pessoa consegue ser quem ela é, se um ambiente que a mãe não consegue nutrir seu filho recém-nascido, enfim, não só as pessoas não se sentem à vontade, como elas também vão embora na primeira oportunidade, você não retém talento nenhum e não consegue construir uma cultura de empregados ali que vão estar anos na empresa, que eu particularmente acho que é o ideal, né? Porque Sim. Quanto mais tempo você passa dentro de uma empresa, mais você vai saber da cultura, dos processos internos, vai ter relações interpessoais que são melhor construídas, enfim, dei uma devagada, mas assim, cara, pra mim isso dá eles falam tanto sobre você impor não, né, falar suas opiniões numa reunião, nas entrevistas, inclusive, eles cobram bastante, mas a empresa tem que ter essa cultura, você tem que estar aberto a escutar também essa opinião, né, então isso já tem que estar na empresa, não dá só pra pessoa chegar e falar alguma coisa e ela ser recriminada por isso, então isso já tem que estar dentro da empresa. E dentro, assim, do projeto do Developer Girls, o que vocês entendem como sendo um espaço seguro para mulheres estarem inseridas dentro do mercado da tecnologia? O principal que a gente faz, assim, todas as nossas ações, é buscar mulheres, referências ali para ela palestrar, então a gente coloca, assim, de uma forma sutil, a gente destaca as mulheres, sem ficar forçando uma... como fala quando a gente tem um termo específico, sem ficar falando aquele termo ou coisas que afastam algumas pessoas, sabe? Se a gente colocar tudo como, feministas, não sei o quê. A gente sente a importância, a gente sabe que esses rótulos têm uma bagagem, é importante, só que a gente entende também que tem pessoas que só de ver esse nome, ver esse tipo de rótulo, vão se afastar.
Então a gente coloca tudo mais sutil e de repente tem uma plateia de 300 pessoas vendo uma mulher falar sobre tecnologia. E não tem nada mais feminista do que isso na prática, né? Então... Sim. Então a gente busca trazer mulheres que já fazem isso, né? Acolhem ali outras mulheres para os nossos eventos. A gente cria um ambiente acolhedor ali. Então, se alguém falar algum tipo de coisa, ela já, né, tá fora. Então a gente tenta mostrar que estamos também disponíveis para conversar, para falar sobre tudo. A gente conseguiu criar isso na comunidade. Então às vezes mandam uma coisa aleatória. Gente, em recente até mandaram, quero comprar um notebook de tal forma, qual que vocês recomendam? Então todo mundo comentou, inclusive tem homens na nossa comunidade também. Então todo mundo conversa de uma forma tranquila. Então isso é um dos principais pontos, assim. E esses homens que entram na comunidade, eles vêm por onde, assim? São apoiadores? Como que são acontece? pelos nossos eventos. Como a gente não fecha só para mulheres, né? A gente coloca dessa forma mais sutil, eles acabam chegando também. E a gente quer isso mesmo. A gente quer que isso seja comum, que tenha homens também nos nossos eventos, nossas ações, porque a gente acha isso importante. Porque a gente está criando um pensamento diferente já, sem as pessoas saberem. Não, e eu acho importantíssimo, né? Porque no final das contas, a gente tem duas opções. Ou a gente vê homens como inimigos, ou a gente vê homens como aliados, né? Pra mudar o mundo, mudar o mercado, mudar a tecnologia. Óbvio que tem homens que vão se colocar como inimigos. Não é nem que a gente tá colocando eles mesmos se colocam, porque acham que mulheres na tecnologia vão atrapalhar, porque mulher não é de exatas, porque, enfim, né? Insira aqui qualquer justificativa esdrúxula nesse sentido. Mas todo homem que a gente atrai como aliado, no final do dia é um homem a mais pra nossa luta, pra nossa batalha, né? Um cara que, por exemplo, na empresa dele, se ele ouvir um colega falando alguma besteira pra uma mulher, pra uma outra colega de trabalho, ele talvez interpele esse cara e fala, não achei tão legal, né? Acho um pouco inadequado essa forma como você tá lidando com isso, vamos pensar se faz sentido, né? E Sim. esses caras, estatisticamente, no mundo da tecnologia, vão ser os líderes, né? Então, assim... E é legal que a gente apresenta outras mulheres de outras áreas para esses homens, né? E provavelmente quando surgir algum assunto, surgir alguma coisa, ele vai comentar dessa pessoa, vai destacar alguma coisa que a gente fez, algum evento. Então isso já vai mudando, né? Transformando ali o mundo de pouquinho em pouquinho. Sim, até porque homens têm muita dificuldade em referenciar mulheres como exemplos, né? Eu sempre comento com as minhas clientes, com as minhas amigas, olha, você quer saber se esse cara, se ele realmente gosta de mulheres, ele respeita mulheres, pergunta quais são as 3 mulheres que ele mais admira. E não pode ser mãe, irmã, tia, prima, namorada. Não, tem que ser mulheres do mundo. Não interessa se vai ser, sei lá, Oprah Winfrey, que tá numa realidade distante, mas só dele apontar, dele saber ver valor em outras mulheres, cara... Porra, já é um cara que tem uma cabeça um pouquinho melhor, né? Mas essa também não é só uma dificuldade só dos homens, né? Pra gente, principalmente a gente que tá na tecnologia, assim, é difícil você apontar, né, mulheres, porque a gente sempre vê os caras, né, das grandes empresas. Essas são as referências de todo mundo. Então é difícil. Então a gente vai colocando mostra, né, as mulheres que existem aí muito... Eu ia falar fodas, né? Mas muito fodas no mercado. Pode falar, não. E a gente vai apresentando e acaba destacando essas pessoas também. Sim, e isso tá muito relacionado com o início do projeto, né? Do site que vocês criaram pra, enfim, divulgar mulheres na tecnologia. Assim, dentro desse contexto, pensando no site que você criou lá, quais foram os seus maiores exemplos nesse meio tempo? Se mantém? Foram adicionadas novas pessoas? Foram adicionadas muitas pessoas. A gente estava fazendo até uma conta de quantas pessoas já participaram de eventos com a gente, né? Já palestrou pra gente. Foram 50 mulheres. Caramba, é muita gente. Então, o meu leque de referências aumentou demais, assim. A gente acaba conhecendo muita pessoa incrível, assim. Muita mulher incrível mesmo. Então, acaba que a gente consegue até mostrar para outras mulheres muito mais, né? Outras, assim, de destaque. Olha, essa aqui é da sua área, acompanha ela. Segue aqui o Instagram dessa. Olha o LinkedIn dessa. Então, a gente consegue trazer muitas referências. E vira uma plataforma de transformação, no final das contas, né? Dito isso, assim, né? Vocês já tiveram algum impacto inesperado que vocês perceberam com o projeto? Algo que vocês não imaginavam que ia acontecer, mas que veio por consequência do que vocês fazem? Teve vários momentos. Teve
teve lá no comecinho, a gente fez um quadro no Instagram que era Mulheres do Futuro. Então a gente pegava uma mulher que mandou a historinha dela pra gente, a gente publicava isso. Publicava lá a fotinha dela, a história, o nome. E aí uma dessas me mandou uma mensagem depois falando que ela conseguiu uma oportunidade por causa do post. Um simples post. Então a gente fez só pra destacar mesmo essas pessoas, conhecer outras mulheres. E aí nisso surgiu uma oportunidade de estágio dela e ela tá aí no mundo, no mercado de trabalho. Teve isso, teve momentos em eventos das meninas chegarem, que vocês são inspiração pra gente, né? Que a gente acha a gente incrível. Eu acho muito engraçado isso, muito fofinho. Espero continuar sendo, né, referência. E teve também momentos de a gente trazer alguém de alguma área específica e teve feedback desses eventos que as meninas falam, nossa, eu não conhecia, não sabia. Já teve coisa de freelance, então a gente já mostrou, né, os passos para você se tornar um freelance. Às vezes você não conseguiu uma oportunidade na sua cidade, né, nessa área, porque ainda mais no interior, é mais complicado. E aí a gente deu, né, todos os passos ali para você legal. Ser freelance. Então a gente consegue despertar ali coisas novas nessas mulheres. Acho que isso é o importante, o mais legal, assim, dos feedbacks. Sem contar, né, que você pessoalmente agora tem 3 grandes amigas, né? Sim. Pra já chamar de suas, que são suas sócias, né? Sim. E assim, quando você começou, você sozinha, não sozinha, né, que você estava com a sua outra colega, qual foi o maior desafio de tirar o Developer Girls do papel? Naquela época, em 2017, já tinham algumas iniciativas, como a Programaria, que já é para quem está começando ali na programação, já existiam outras comunidades maiores, mas não tinha tanto artigo, nem tanta referência ali pra gente escrever. Então esse ali já foi difícil e na época a gente foi as pioneiras desse assunto, provavelmente no estado, não sei dizer com certeza, mas pelo menos ligada ali nas outras iniciativas a gente foi a pioneira. E era bem difícil porque como que a gente vai falar, referenciar, pegar tantas coisas, informações, se não tem tantas, assim? E como que a gente vai falar isso de uma forma que a gente consiga impactar mesmo? Porque, ainda mais nessa área, os TCCs eram mais práticos, né? Mais, assim, específicos ali, de um tema específico. O nosso foi pra linha mais social, porque a gente achou importante trazer isso. Então, mesclar ali, né? O que a gente ia apresentar de técnico junto, porque a gente precisa, né, mostrar a parte técnica. E como que a gente ia expor essas informações de uma forma que todo mundo ia se interessar, né? Acho que essas foram as maiores dificuldades, assim, no início. Como expor, como divulgar. A gente criou as redes sociais, né, também, que ajudou bastante. E é quase um apagão de dados, né? Porque se você não tem como provar o que você tá falando, você é só mais um na internet, né? Então também é isso a dificuldade de triar informações, correr atrás, mas quem que vai referenciar isso que eu tô falando? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Até pra gente ter credibilidade. Conseguir passar uma perspectiva que não é só a minha percepção. Não, eu tenho dados pra embasar o que eu tô falando. Isso faz muita diferença, né? Principalmente. Tinha várias coisas em inglês, bastante artigo em inglês, que era uma coisa nova ainda, mas deu certo, assim. Aí hoje tem livros que a gente consegue pegar, tem livros até de animados, assim, desenhados pra crianças, também legal. Quero o clube do livro do Dev Girls agora. E como que você acha que a comunidade que vocês desenvolveram e as redes de apoio que vocês construíram ao longo desse tempo impactam pra quem quer permanecer na área? Eu vou dar o meu exemplo, mas eu acredito que para todo mundo é importante, né? Ter ali a comunidade, né? Outras mulheres comigo é o que me mantém sã nessa área. Porque é uma área difícil de você se manter, você vai ter que estudar o tempo todo, sempre tem coisa nova, tem fases ali que todo mundo passa, então procurando oportunidade, momentos difíceis ali para você aprender alguma linguagem nova de programação. Acho que ter uma rede ali de apoio para que você consiga trocar, pelo menos, gente, estou aprendendo isso, o que vocês acham? Olha, saiu o post disso, tava imaginando que era isso mesmo, mas não conhecia, vou pesquisar. Então trazer esse ambiente acho que motiva, até eu consigo pesquisar sobre coisas diferentes para postar, para publicar, para mostrar na comunidade. Então, me motiva ali a buscar mais conhecimento. Sim. E a rede de apoio também é muito importante. Então, você cria uma rede de networking mesmo, com outras mulheres, que vai
que vão conversar com você, que vão trazer, né, como que é na empresa delas, em grandes empresas. Então, você tem a visão do mercado todo. Não fica presa ali na sua cidade, naquela empresa sua, que às vezes é pequena, você tem aquela visão. Existem muitas coisas para você conhecer, então com essas trocas assim mesmo, seja no evento, na conversa ou numa conexão, você consegue garantir. E eu acho que isso do networking também impacta diretamente nas vagas, né? Porque assim, a gente sabe que o indicar alguém para uma vaga é muito diferencial do você simplesmente ser contratado por conta do seu currículo, né? Então, você conhecendo mulheres que trabalham com a mesma coisa que você, a chance de você conseguir se colocar no mercado porque alguém vai te referenciar, alguém vai falar, cara, essa pessoa é muito boa, conheço, já sei quem é como profissional, aumentam suas chances de ser inserida no mercado, né? Hoje a indicação é muito importante, porque até empresas pequenas, participando, né, de alguns processos, de empresas pequenas mesmo assim, em 24 horas tem tipo 500 inscrições. Então, como que você vai se destacar? Tem formas de você deixar o seu currículo de uma forma ali melhor, mas se você tiver uma indicação é muito mais fácil, você passa pelo processo, não quer dizer que você vai entrar. Indiquei você, tá lá, seu contrato entrou na empresa, não é assim, você vai ter que passar pelo processo, pode ser que você não passe mesmo assim. Então é difícil, já é difícil você passar no processo. Então você ser vista é mais difícil ainda. Então a indicação é muito importante, o network é muito importante. Sim, com certeza. E quando a gente tem só homens brancos desenvolvendo tecnologia, o que você acha que se perde? Quais experiências ficam de fora, assim? O principal é opiniões diferentes, né, que impactam ali o negócio principalmente. Então você precisa de opiniões diferentes para você entender ali o seu negócio no mercado. Acho que isso é o principal, você precisa de diversidade. Então, até na nossa equipe é legal porque tem pessoas de todas as áreas. Então você consegue ter visão ali de vários nichos, né? Acho que isso é importantíssimo, você ter a visão ali mesmo do mundo e você entender o que o seu negócio ajuda em vários nichos mesmo, né? Sem contar que, por exemplo, eu entendo que, ainda mais quando a gente tá falando sobre aplicativos do universo feminino, então, o exemplo mais esdrúxulo do mundo, aplicativo de controle de menstruação, né? Se você não tem uma mulher envolvida no projeto, meu filho, o que você tá fazendo, sabe? Você não vai entender como que... sei lá, um ciclo menstrual, como a gente faz sentido na troca até que a gente tem com as nossas amigas, como a gente faz o nosso controle de ciclo, que são coisas bobas, mas que um homem não vai ter a mesma experiência que uma mulher nisso, né? Óbvio. Então, assim, isso... Ele pode saber lendo, mas ele não vai ter a vivência. Exato, exatamente. E como que a presença de mulheres e pessoas LGBT, assim, muda produtos que a gente consome da tecnologia e principalmente as soluções que chegam para a sociedade na forma de um produto tecnológico, vai? Nossa, é difícil. Acho que o principal muda até a forma que você vai fazer isso, né? Não só a questão de negócio. Você tem que pensar na acessibilidade, você tem que pensar quem que vai usar, né? Os seus clientes ali. Então, não só em negócio, mas muda como que você vai fazer, como que você vai priorizar as coisas, onde que você vai mandar esses testes, né? Quem que vai testar primeiro. Acho que influencia no mercado mesmo, em tudo, assim, não só em opiniões, né? Igual a gente comentou agora. Não, com certeza. E quais caminhos vocês, pode ser enquanto Developer Girls, ou você mesmo, enquanto Laís, vocês vislumbram para que a tecnologia ela seja mais inclusiva nos próximos anos? O que a gente precisa fazer para isso? O principal já está acontecendo, que é essas vagas, né, formativas, justamente pelas mulheres não se inscreverem se não atendem esses 100% dos requisitos. A gente tem que tirar isso também de jogo, assim, mostrar que não precisa. Acho que essas vagas já ajudam bastante, né, nesses processos, mas claro que tem que ter um ambiente que favoreça isso também. Essas vagas e... políticas na empresa, né, inclusivas. Acho que as políticas, principalmente, a cultura ali... Mas isso está mudando bastante, pelo que eu vejo, assim, já é uma coisa que elas falam de cara, assim, nas entrevistas, que é sobre a cultura, que, aqui a gente tem um ambiente acolhedor, aí você que tem que prestar atenção ali pra ver se isso realmente é real ou não. E estar atenta às red flags, né, porque às vezes o discurso é lindo na teoria, mas você vai ver na prática, e daí a importância de você estar conectada com outras mulheres, pra
dar aquele assobiozinho de oi, tudo bem? Alguém já trabalhou nessa empresa? A gente sabe se esse é o discurso lindo que eles têm aqui funciona na prática. E você pode chegar lá no LinkedIn de alguém e comentar, olha, estou participando do processo, estou pensando em entrar, como que é o dia a dia, como que funciona, né? Como que é a comunicação. Então você pode chegar e perguntar, é bem importante até. Não, excelente, gostei muito. E se você pudesse escolher um legado pra deixar pro Developer Girls deixar pro mundo, qual seria? Nossa. Meu Deus. Calma. A pergunta de longuíssimo prazo, né? A gente espera que mais pessoas mostrem as áreas da tecnologia, continuem mostrando as áreas, capacite, né, outras pessoas e mostrem as oportunidades dentro da tecnologia. Não só para mulheres, mas para todo mundo, porque existem muitas áreas e muitas pessoas não conhecem. Então, às vezes você gosta muito de matemática, você pode ir para estatística, mais para de dados. Então, tem muito caminho, muitos tipos de cargo diferente em vários tipos de empresa. Então, mostrar mesmo, continuar mostrando essas oportunidades e mostrar que existem possibilidades dentro do mercado, mostrar referência, destacar outras mulheres mesmo. E assim, a gente tá chegando pro finalzinho da nossa conversa. Que conselho você daria pra uma menina que tá começando agora e que acha que ela não é capaz de entrar no mundo da tecnologia? É bem difícil, vai ser difícil, sempre vai ser difícil, como em qualquer outra área, não só na tecnologia. O principal é você entrar em um lugar que vai te acolher, então participe de uma comunidade ali, seja nossa, seja outra, pode ser qualquer uma, até uma específica da sua área, mais interessante. E para você ver que existem outras pessoas no mesmo pensamento que o seu, que também está se sentindo atrasada, ou, ai meu Deus, eu estou... preciso conhecer sobre tudo, preciso estudar tudo, e acho que o principal é você se sentir pertencida ali. Então, participar de uma comunidade é importante e fazer conexões com outras mulheres, assim, que podem ser referência, para você continuar evoluindo, almejando ali um dia estar como aquela mulher, né? Sim. Acho que esse é o principal. Esses dois, participar de uma comunidade e ter referências femininas. Sim, até porque, assim, eu vejo muito que quando a gente tá junta, quando a gente tá no coletivo, né, se a gente estiver sozinho, vai ser muito mais difícil resolver um problema que talvez outra pessoa já tenha resolvido em algum momento. E eu não tô falando só de, programar uma tela. Eu tô falando literalmente de como conversar com o seu chefe, como colocar sua insatisfação por RH. Então, estar em conexão com outras mulheres que provavelmente já passaram por isso, vai te encurtar um caminho de aprendizado que talvez você demorasse 10, 15 anos para aprender a se colocar. Só que tendo esses exemplos, tendo essas mulheres para trocar ideia, talvez você encontre caminhos mais curtos para chegar até esse lugar. E, óbvio, né, não dá pra gente cair nessa loucura que as redes sociais colocam pra gente de estou atrasada, porque eu não estou no lugar certo, porque as redes sociais, cada um mostra o que quer, né? E a nossa vida é sempre muito mais linda nas redes sociais, porque meu emprego é muito incrível. O LinkedIn incentiva uma cultura bizarra de passar pano pras empresas também, né? De tipo, nossa, hoje a gente ganhou um bombom. Legal, mas e seus direitos trabalhistas básicos? Você ganhou também? Então, assim, acho muito importante a gente ter essa noção de que não tem hora certa, lugar certo. Você pode ter 50 anos, tá transicionando de carreira, você pode ter 15 e já tá super bem colocada porque você, enfim, teve um salto muito diferente de outras pessoas. Não existe hora certa, existe um momento pra você, né? Acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas entendessem, né? Porque o que a gente vê na internet não é sinônimo da realidade. Sim, e justamente nas comunidades você vai conseguir se identificar com alguém que tá passando pela mesma situação que você. E ser mais gentil consigo mesma, né? Sim. Porque a gente é muito, muito, muito má conosco. Sim, eu me cobro muito, muito, muito. Eu fico me policiando o tempo todo pra, assim, ter calma, que é tudo no seu tempo, que as coisas vão acontecer. E ter calma mesmo, é bem difícil. Ainda mais no LinkedIn mesmo, a gente vê, nossa, muita coisa acontecendo, muita gente no emprego, conquistando muita coisa. Ou, então, fulano saiu, meu Deus, fulano tá procurando um emprego, essa pessoa tá procurando um emprego, imagina eu. E muitos questionamentos, assim. Então, é importante você
tá ali conectada com outras pessoas que estão compartilhando o mesmo sentimento, pra você colocar sua cabecinha no lugar e entender que tá tudo bem, que as coisas vão acontecer. Com certeza. Tem uma pergunta, tô muito curiosa pra saber, com você como desenvolvedora, se você pudesse programar uma funcionalidade pro mundo, o que você criaria? Caramba! Não precisa ser sobre gênero, tá? Pode ser sobre qualquer coisa. Que eu fiquei pensando, né? Porque eu sei que a cabeça do pessoal da tecnologia funciona muito diferente da cabeça do pessoal do direito. Então, pra mim, por exemplo, se eu pudesse programar uma funcionalidade, eu gostaria que todo mundo tivesse aula de direito do consumidor. Porque isso facilitaria a vida do advogado, gente, pelo amor de Deus, muito. Então, assim, uma materinha no ensino médio, pra você saber o básico, já seria ótimo, sabe? Mas eu tenho certeza que a sua cabeça de desenvolvedora é muito diferente dessa. Eu já penso mais na parte de, sei lá, educação financeira. Acho que todo mundo poderia ter isso, assim, desde no ensino médio, não, assim, com certeza. Antes, né? Acho que isso eu programaria. Não, certíssimo, faz sentido pra mim. Bom, falar de tecnologia não é só sobre falar de programação. É falar também sobre quem vai decidir os rumos da sociedade, quem tem voz sobre como a gente vive, como a gente se comunica e até como a gente ama, né? Agora com essa crescente dos aplicativos de relacionamento. Antes da gente encerrar, Laís, conta pra gente como que a gente faz pra conhecer melhor o trabalho do Developer Girls e onde a gente encontra vocês, por favor. A gente tem o Instagram, né? Que é a nossa rede social mais forte, que é @developergirls_ no final. O nomezinho é chato, gente, mas tá tudo bem. Era até porque era só de programação antes, mas agora a gente fala sobre tudo de tecnologia, todas as áreas, então é bem interessante. Não só se você é desenvolvedor, né, ou desenvolvedora, mas se você quer conhecer mais sobre tecnologia mesmo, você pode seguir a gente. A gente também tem o site, o LinkedIn, todas as redes sociais a gente tá aí. Tem um TikTok, tá? Pode seguir. Gostei. Tem que estar, né? TikTok hoje em dia é um must, por favor. Nossa, esse foi uma dificuldade no começo. Meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer videozinho. Não, eu também, quando eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok, nossa, o que eu ouvi dos advogados, meu Deus, assim, dá um livro de pérolas. Mas é importante, né, pra gente chegar nas pessoas, não tem como. Exato, não tem como a gente querer dar nosso recado escondido embaixo do sofá de casa, né? Bom, Laís, muito obrigada por essa conversa, por nos ajudar a lembrar que tecnologia também é lugar de mulher e que ocupar esse espaço é uma forma de mudar o futuro. Esse episódio foi um convite para lembrarmos que a tecnologia é sim resistência, é cuidado, é afeto e é transformação social. Se fez sentido para você, compartilhe com mais mulheres que precisam ouvir essa conversa. Siga o ValenteCast e o Developer Girls nas redes sociais e vamos continuar programando juntas um futuro mais justo, diverso e radicalmente humano. Um beijo e até a próxima. Tchau!